No programa de hoje vamos falar sobre a difícil decisão de colocar o idoso numa casa de longa permanência. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas instituições e os serviços que são prestados. No programa que começa agora. E para falar sobre esse assunto, eu converso com Valcira Gonçalves, assistente social. Valcira, obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço. Vamos esclarecer uma dúvida que, antes de iniciar essa conversa. O que é a instituição de longa permanência e qual é a diferença dessa instituição para o asilo ou para uma casa de repouso? Bom, antigamente chamava assim os locais onde colocavam esses idosos, em risco social, de asilo. Então era aquela coisa assim, de onde existia muito maus tratos, não tinha aquele acompanhamento pelas leis, Então eram realmente locais onde se maltratava, onde não tinha a presença da vigilância sanitária, que é muito importante, E agora são instituições de longa permanência. Então, essa palavra asilo, ela foi tirada do vocabulário, vamos dizer, justamente por isso, por dessa conotação de maus tratos, de depósito de idosos, Então, isso ficou para trás, isso não é mais assim. Porque as instituições hoje, elas recolhem, admitem o idoso, aquele idoso que necessita de um lugar para viver, por vários motivos familiares, que a gente vai falar sobre isso, com certeza. Então ele está lá, mas ele está lá sob guarda, de pessoas, de profissionais, porque eles são cuidados dentro das instituições de longa permanência por profissionais da área da saúde, da área social, e assim por diante. E o que seria então esse local, essa instituição, no aspecto físico, assim, estrutural? São vários idosos morando juntos, a distribuição, a rotina, para que a gente consiga entender, de uma forma mais ampla, que local é esse? Olha, é uma casa, É a casa deles, é o lar deles, porque a gente diz lar, A gente fala instituição de longa permanência, tem lar de longa permanência. Ali é a casa deles, eles têm que se sentir como se estivesse na casa deles. Então, como tem homens e mulheres, há vários tipos de instituições. Tem instituições que é só para homens, outras só para mulheres, e também aqui tem homens e mulheres, E nessas instituições tem as alas separadas, ala masculina, ala feminina, Dentro do mesmo local, dentro do mesmo local. Mas o salão de televisão é em conjunto, a praça para eles, os passeios, tudo eles fazem como uma família mesmo. Mas cada um tem a sua cama, o seu quarto, o seu banheiro, para eles se sentir mesmo à vontade. E em relação às refeições, existe também a possibilidade, por exemplo, como normalmente acontece na nossa casa, de ir à cozinha, pegar algum alimento na geladeira, ou isso não é necessário porque existem alimentação, ali regras para como é que funciona? Tem normas, tem que ter, porque são na instituição que eu trabalho são 35 idosos. Então, como que você vai dar essa liberdade para entrar na cozinha, se lá tem muito risco? O idoso corre muito risco, é um fogão, é uma geladeira que ele não pode abrir, então tem as restrições. Então, na cozinha não se entra, Por quê? Porque tem todo o trabalho dos técnicos, do trabalho dos serviços gerais, das cozinheiras, que faz só isso aí, e também do nutricionista. Então, eles são servidos, tem o refeitório, eles são servidos tudo lá. Aí tem o café da manhã, E entre o café da manhã e o almoço tem frutas ou sucos, que eles tomam, porque tem medicamentos, tem as horas tudo certinho de tomar, então tem que ter esse controle da alimentação para ajudar. Aí vem o almoço, depois do almoço vem o lanche, que é às 2h30 da tarde, no nosso caso, o jantar, e à noite também tem uma ceia. Aqueles que quiserem comer alguma coisa, tomar um lanche, não são obrigados à ceia noturna, mas tem aqueles que gostam de comer antes de dormir, tomar um leitinho, comer um pão. E existe uma regra para um horário também noturno para encerrar as atividades, para todo mundo dormir?
Ou a pessoa tem uma liberdade, às vezes, de assistir uma TV até mais tarde? Tem liberdade. Tem aqueles que gostam de jantar e ir para a cama. Tem aqueles que gostam de ver novelas, de ver futebol, de ver um filme, né? E não tem assim um horário. Ah, tal hora vai desligar tudo. Não tem. Porque tem idosos bem lúcidos, né? Bem independentes, que gostam de ver um filme, de ver o futebol, né? Então eles têm toda essa liberdade. Valcire, justamente entrando no assunto agora, em relação aos idosos que estão institucionalizados, né, que moram lá. Qual é o perfil desse idoso? Como é que a gente pode entender o melhor momento, ou existe um critério para que esse idoso busque uma instituição, ou a família, né, busque uma instituição para esse idoso? Tem vários critérios, porque a família sempre é raro, mas existe, do próprio idoso ir até uma instituição procurando uma vaga para ele. Isso acontece, né? Mas é raro. Na maioria dos casos é a própria família mesmo, ou um amigo, um vizinho que vê o idoso ficar sozinho, uma denúncia, vai também encaminhados pela promotoria do idoso, né? Então tem todos esses caminhos que levam a institucionalizar o idoso. E a família, quando ela chega a procurar uma instituição, é porque ela tem aquela necessidade de sair para trabalhar, não tem quem cuida do idoso, não tem condições financeiras de pagar um cuidador, nem tem condições de pagar uma clínica particular, um lar particular, né? Então procura uma instituição filantrópica. Aí entra o trabalho do serviço social. Vou lá fazer a visita, conhecer aquele idoso, ver o perfil da instituição. No caso da instituição que eu trabalho, tem o perfil. O idoso tem que estar no grau 1, né, que tem o grau 1, 2 e 3 de dependência. Por exemplo, grau 1 é aquele idoso, vamos dizer assim, para os telespectadores entender, que seja pelo menos 80% independente. Então, né? Ele faz muita coisa sozinho. Faz muita coisa sozinha. Ele encaminha para o banho sozinho, ele come sozinho, ele troca de roupa, ele sai, vai ao banheiro, né? Ele senta onde ele quiser, ele fala o que ele tem, o que ele quer. Então esse é o idoso. Né? Grau 1. E tem o grau 2 que já começa, vem o cadeirante, já vai até o grau 3. O atendimento da instituição que eu trabalho é grau 1. Né? Então não existe, dependendo da instituição, o tipo de idoso que vai poder realmente, tem instituições que admitem grau 2, grau 3. Isso não quer dizer também que o idoso institucionalizado lá, hoje ele está 80% independente, amanhã ele sofre um AVC. Isso não quer dizer que amanhã ele já vai para o grau 3, ele é restituído, não. Ele continua com a gente. E aí, né? Os cuidados vão ser diferenciados e bem diferenciados, com todo aquele, né, os critérios mesmo para cuidar daquele idoso. Mas ele não deixa, então, a instituição? Não deixa. Mesmo tendo ocorrido. É interessante que pela lei, né, a instituição que tem o grau 3, ela tem que levar ele para o local, né, que admite grau 3. Okay. Mas no caso dessa instituição que eu trabalho, a gente não faz isso. E vocês a gente continua com ele, a gente conserva ele até o final. Nós vamos falar no próximo bloco mais sobre essa decisão de colocar ou não o idoso na instituição e o que acontece nessas instituições. A gente volta já já, não saia daí. Comfort Móveis Design embeleza ambientes como escritórios, restaurantes, clínicas e residências, com charme, sofisticação e elegância. Os móveis em alumínio e fibra sintética possibilitam uma maior integração com seu lazer, podendo contemplar ambiente interno e externo. Inspire-se e decore seu sonho com estilo. Comfort Móveis Design, conforto para a vida toda, em 2 endereços: Avenida Segismundo Pereira 185, Uberlândia, e Avenida Marabá 434, Patos de Minas. Depois do Dias está de volta, conversando com a assistente social, Valcira Gonçalves. Valcira, falando um pouquinho agora do idoso e usando esse seu lado profissional de assistente social.
Como é que o idoso consegue, ou a partir de que momento ele deve se perceber ou se conscientizar de que ele não pode mais morar sozinho? Ou se a família, né, em algum determinado momento, perceber também que isso não é mais viável. Como é que esse idoso deve proceder? Qual é a conversa que deve haver? O que deve acontecer naquela família ali? É interessante porque é muito raro o idoso admitir que ele está na hora de ser ajudado. É muito difícil ele admitir isso, mas acontece. Quando ele admite isso, é como eu falei, né? Ele vai sozinho na instituição à procura de ajuda. Se ele não tem ninguém, não tem uma família, né? Ou então a família, um vizinho, um amigo, como eu já disse também, vê a situação, né? Porque ele não vai admitir que ele precisa de ajuda, ele acha que sempre vai conseguir viver sozinho. Então é muito difícil essa percepção vinda do idoso. Por exemplo, ele morando em casa, tendo dificuldade às vezes, morando sozinho, de arrumar a casa ou de se virar sozinho, né, para fazer o próprio alimento, tomar banho, cuidar da roupa. O que tem que acontecer? Ou isso, mesmo acontecendo dessa forma, ainda não vai ser um fator? Não, porque ele acha que sempre vai dar conta de viver sozinho. E aí o que pode acontecer que vai antecipar essa decisão dele? Ele pode ter uma queda, ou pode sofrer algum problema de saúde, que ele fica impossibilitado. Aí sim, aí ele pode cair em si. Mas mesmo assim, quando ele entra na instituição, ele ainda fala, vou melhorar e vou voltar para minha casa. Então existe eu quero ficar na minha casa. Eles não conformam nunca, pode passar o tempo que for, que na cabecinha deles, eles conseguem e a vontade de ficar na sua casa. Isso não passa. Mesmo de repente, às vezes, sabendo que correm riscos. Mesmo sabendo. De quedas ou às vezes acidentes, né, dentro de casa sem auxílio de outras pessoas. Mesmo sabendo, porque essa geração, a cultura deles é muito forte, né? É aquele provedor, no caso do homem, né, que faz tudo, que põe tudo lá, a mulher que cuida de tudo, que faz tudo na casa. E então, que não admitem, eles não admitem ser dependentes de alguém. Eles não admitem ajuda, não querem, né? E o tempo de adaptação numa instituição de longa permanência vai variar de acordo com esse idoso, com essa vontade firme que ele tem, né? Com essa dureza, com essa teimosia, porque eles são bem teimosos quanto à possibilidade deles sobreviver sozinho. Eles não admitem, entendeu? Mas dá para fazer essa transição de uma forma mais leve? Dá. Assim, do idoso ir para uma instituição e se adaptar e não sofrer tanto por estar ali. Tem idoso que leva mais tempo para adaptar, outros rapidinho adaptam, porque chega lá, ele vê o cuidado que ele está recebendo, que ele não tinha, tudo tem a hora, o remedinho dele, que ele valoriza muito o remedinho, né? Tem que tomar remedinho, né, na hora certinha, aquela alimentação balanceada na hora certinha. Então ele vai se sentindo bem, ele vai se A socialização também, de estar morando com outras pessoas. É a mais fácil, por incrível. É a mais fácil, eles socializam rapidinho. E isso também vira uma situação agradável, assim? Muito agradável. Um benefício para esse idoso? Eles criam, assim, amizades, né, certas ali dentro, definidas ali dentro, criam muito essa amizade, né? Existem dentro dessas instituições atividades que fazem com que esses idosos interajam e que o dia a dia não seja tão maçante? Claro que sim. Tem várias atividades, porque a gente trabalha, assim, as instituições trabalham muito com voluntários, com estagiários, né? De todas as áreas, da saúde, de psicologia. Então tem todo um desenvolvimento ali dentro para eles se interarem, né? Para eles se comunicarem, participarem, fazer atividades. Isso é uma constante dentro dos lares, porque isso ajuda no bem-estar deles e nessa conscientização de que ali agora é a casa dele. E existe a possibilidade de um idoso institucionalizado voltar a morar com a família? Em um determinado momento
esse vínculo se quebra e a família quer resgatar aquele idoso. Isso é possível também? É possível e a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para isso, para que a família traga aquele idoso para o seio familiar novamente. Porque por mais que lá onde ele vivia antes seja difícil, pobre, falte as coisas, não tem um espaço físico adequado, é ali que ele gosta, é ali que ele quer, né? Então ele troca toda a mordomia, vamos assim dizer, que tem numa instituição, pela família dele a qualquer momento. Acontece sim, é raro também. Desde que a família leva um idoso para uma instituição, é raro a família buscar esse idoso para casa de novo, mas isso acontece. Quando a gente pensa, então, agora, entre essa relação família e idoso, existe o benefício, a aposentadoria. O idoso que está institucionalizado, aonde que está a aposentadoria dele? Quem que toma conta dessa aposentadoria? O idoso está na casa, né, de repouso ou na instituição e a aposentadoria está por conta da família? Ou não é isso que acontece? Não. Tem casos que isso acontece, mas está fora, né, das leis, porque depois que veio o Estatuto do Idoso, a vida do idoso mudou muito, para melhor, muito bom mesmo. É uma arma protetiva que o idoso tem, é o Estatuto do Idoso, entendeu? E as instituições também, é uma arma para ela também. É uma máquina, né, que faz o trabalho sair dentro das leis. Porque o benefício do idoso tem que estar onde o idoso está. Isso está lá no Estatuto do Idoso. Então, a partir do momento que ele vai para uma instituição, o benefício vai acompanhar ele. Então, é um dos documentos exigidos para admitir um idoso, o cartão dele. Porque 70% vai para as despesas gerais da instituição, 30% é do idoso. Ele pode fazer o que ele quiser com aqueles 30%. Se ele quiser falar assim, olha, pega tantos reais e dá para minha filha, a instituição pode repassar mediante recibo, tudo assinado, prestado conta, tudo direitinho. Ótimo. Né? Nós vamos falar sobre outros aspectos também, né, voltados a esse assunto da institucionalização do idoso e outras coisas relacionadas ao serviço social, que eu acho que ainda tem algumas dúvidas aqui para esclarecer no próximo bloco. A gente volta já já, não saia daí. Imaginou como seria um supermercado online? Escolher os produtos com um clique, fechar o pedido e agendar a entrega, tudo isso pela internet. E você ainda escolhe como quer pagar, com dinheiro ou cartão. Então pare de imaginar, faça sua compra agora no mercadovarejista.com. Amamos a família. Canal da gente, um amor de canal. Estamos de volta falando sobre institucionalização dos idosos com a assistente social Valcira Gonçalves. Valcira, puxando um pouco sobre o que foi falado no bloco anterior, aquela família que vai decidir institucionalizar o idoso. Existe um preconceito dos outros familiares que, apesar de não estar interferindo sobre a vida daquele idoso, vão criticar a pessoa que tomou a iniciativa para colocar o idoso nessa casa? Existe em quase todas as famílias que fazem essa opção, né, de levar o idoso para uma instituição. Porque sempre é um familiar, ou um filho, ou um sobrinho, ou um neto que cuida daquele idoso. Ele está ali sozinho, ele procura a ajuda da família, a família não tem condições, não posso, não quero, não faço. Quando ele decide institucionalizar aquele idoso, aí eles vêm, mas como que você fez isso? Você não podia ter feito isso. Mas você vai ajudar? Não, não posso.
Mas ele é criticado severamente por fazer aquilo, né? Por levar aquele idoso para uma instituição. Mas eles não ajudam também. Mas ficou bem claro na nossa conversa que institucional o idoso, num local sério, né, que trabalha com seriedade, dependendo da situação é até um benefício, né, para o idoso, da situação familiar. Ele vai estar tendo garantias de que vai ter, né, o cuidado adequado para aquele momento da vida dele. Nós vimos recentemente, na mídia, o caso daquela sobrinha que bateu na tia, Sim. a idosa, né, que foi agredida. O que o idoso, agora, uma percepção de assistente social, né, no seu caso, profissional, para a gente entender, o que o idoso pode fazer a respeito disso? Se ele tem medo de ir para uma casa de longa permanência, ou se ele tem medo de denunciar para a polícia, ele prefere continuar sendo agredido, qual é a saída para esse idoso? E o que acontece é isso mesmo. Por que o idoso está sendo agredido e ele não faz nada? Muitas das vezes ele não tem essa percepção. Muitas das vezes ele não tem. Ele tem algum problema mental ou de cognição, alguma coisa ele tem. Mas aquele que tem condições, sabe o que está ocorrendo com ele e não faz nada, é por medo mesmo. Porque quando acontece um caso assim, sempre aquele idoso, ele é ameaçado. Não faça isso porque senão eu faço isso. Se você falar, eu te bato mais ainda. Existe também uma agressão psicológica, né? É a que mais existe, é a que mais afeta o idoso, é a agressão psicológica. Às vezes nem é tanto o contato, né? O bater, o machucar o idoso, é o psicológico. Esse é a pior agressão que existe para um idoso. Porque ele fica ameaçado, ele fica coagido e ele não faz nada. Ele sofre aquela agressão caladinho por medo de uma agressão maior ainda. E quando esses maus tratos ocorrem dentro das instituições? Porque a gente sabe que nem todas as instituições são sérias, né? Infelizmente. E às vezes o idoso está dentro daquele local, a família achando que ele está sendo cuidado. Ou o profissional que está lá dentro de uma forma isolada também, ele sozinho faz o maus trato. Como que a gente pode se proteger disso? Quem tem um familiar, né, dentro de uma casa de longa permanência, como é que ele vai ficar ligado? Quais são os sinais que podem ser detectados? Dos caminhos, a família estar atenta, é onde se deve visitar regularmente o seu idoso naquela instituição, entrar, conversar, perguntar ao idoso, você está sendo bem tratado? Dar aquela liberdade, passar aquela confiança para aquele idoso, para ele relatar o que realmente está acontecendo com ele ali dentro. E talvez sejam maus tratos que as outras equipes que estão ali dentro nem estão vendo, não estão percebendo. É na hora do banho que está só ali o técnico ele sozinho com ele, a agressão é verbal, como que você vai fazer? Né? Então é todo mundo ficar atento. E os funcionários também, todos os técnicos ali dentro da instituição, porque não existe uma instituição que só tem funcionários ruins. Lógico que não. Né? Tem o funcionário bom, e tem o ruim ali dentro. E a família também pode fazer uma pesquisa sobre aquela instituição. Claro, né? Ela tem obrigação de pesquisar. Quando você vai colocar um idoso numa instituição, pesquise primeiro. Veja a índole daquela instituição, veja a linha de trabalho que ela realiza. Né? E isso a instituição tem que deixar muito claro para quando o familiar vai procurar uma vaga para o seu idoso, tem que deixar muito claro a sua linha de trabalho, de conduta ali dentro. Né? Ele tem que perguntar mesmo, pesquisar e falar claramente mesmo. Valcira, para a gente concluir a nossa conversa, como que eu, como familiar, devo pensar ou devo ter em mente se aquela decisão que eu tomei é a correta? Então, a grande pergunta, será que essa decisão é mesmo a certa de colocar um idoso numa instituição? Como é que eu vou responder para mim mesmo essa pergunta e ter meu coração tranquilo? Faça uma análise de como o seu idoso está vivendo ali no seu ambiente. Ele está bem? Ele está ficando sozinho? Ele está tendo um acompanhamento? Ele está tomando os medicamentos na hora?
as refeições, ele tem a caminha dele limpinha, adequada? Tem, né? Ou não? Então, a qualidade de vida... Qualidade de vida. Veja se a qualidade de vida dele ali está propícia a ele, tá fazendo bem para ele, se ele tem bem-estar ali dentro, né? E se isso é possível mudar de alguma forma. É possível você mudar essa forma de tratar seu parente ali, seu idoso? Ah, então eu vou contratar um cuidador para cuidar dele. Ah, eu vou fazer um quarto só para ele, vou trocar o colchão dele, vou ter uma pessoa para dar o medicamento dele na hora certa, dar o banho todo dia nele. Eu tenho condições de fazer isso? Então eu faço. Eu não tenho condições? Então a opção é levar, já que você não tem a mínima condição. Porque aí você vai levar ele para um lugar onde ele vai ver melhor do que você estava conseguindo dar para ele. Uma melhor vida, né? Porque não adianta tirar também um idoso de um ambiente onde ele não está bem e levar para um pior. Tem que levar para um melhor, dar uma condição de vida melhor para ele. E as instituições hoje, elas têm essa condição de dar essa condição melhor de vida para o idoso. Ótimo. Foi muito bom o nosso papo, acho que esclarecedor e sanou várias dúvidas a respeito dessa decisão que acredito que seja uma decisão muito importante para quem irá tomar, né? É um assunto polêmico, né? É muito individual de cada um. Não é a opinião da assistência social, porque cada um tem uma história, cada um tem um jeito de viver, um jeito de pensar. Então é um assunto polêmico, mas uma coisa que tem que ficar bem nítida para a sociedade é isso: você viu que o idoso está necessitando de um amparo melhor, então procure as instituições. Está sendo maltratado, denuncie, não tenha medo de denunciar. Ótimo. Isso é a melhor coisa que a comunidade em si pode fazer para ajudar esse idoso. Obrigada. Não é nada. E acho que maiores dúvidas as pessoas podem buscar, né? Claro. Se informar. E o serviço não social ficar... está sempre de portas abertas para qualquer informação. Ok. Pode procurar a gente, que a gente está ali, e na medida do nosso conhecimento, né, a gente Conseguir vai passando as orientações e ajudando as pessoas. Obrigada. O Depois do Jeans fica por aqui, semana que vem tem mais. Até lá.